Paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, queridos, estamos ao vivo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, esperando os irmãos entrarem para a nossa aula. Nós estamos ao vivo, meus irmãos, ao vivo, amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão chegando, amém? Aleluia, meus irmãos. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Saudade de vocês, amém? Saudade dos meus alunos abençoados. Glória a Deus por cada um de vocês que estão aí adentrando, amém? Essa live. Nós vamos falar sobre o princípio das dores. Será que você está preparado para o princípio das dores? Será que nós estamos vivendo já o princípio das dores? Tem gente até falando que nós estamos vivendo a grande tribulação já. Vamos estudar a palavra, amém? Vamos conhecer as escrituras. Pai do Senhor, missionário Charles, amém? Pai do Senhor, irmã Rosilene, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Se vocês puderem marcar aí os irmãos para estar assistindo, amém? Essa live. Nós vamos iniciar já em alguns instantes. Nós vamos iniciar nossa aula. Você que vai acompanhar essa aula, pegue a caneta, amém? A palavra do Senhor. Pegue aí o seu caderno para fazer algumas anotações, amém? Porque nós vamos falar sobre o princípio das dores. Amém? Será uma aula edificante para você que vai assistir, vai acompanhar essa aula. Nós estamos vivendo um tempo caótico, né, irmãos? Quem diria que um dia nós íamos ver as igrejas fechadas, né? Quem diria que um dia nós iríamos estar vivendo esse tempo do templo estar fechado, né? E nós adorando Deus em nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos filhos, esposa, né? As esposas com o esposo. Quem diria, irmãos, que a igreja, o templo fecharia? Mas eu quero dizer algo para vocês que esse é um tempo em que a igreja, o corpo, eu estou dizendo, né? O corpo de Cristo, que é eu e você, o organismo, a igreja como organismo, ela não fecha. Pelo contrário, ela se multiplica. Satanás pensou que a igreja se fechando iria se diminuir a pregação do evangelho. Porém, a igreja se multiplicou na minha casa, na sua casa, na casa dos irmãos. De cada irmão agora é uma igreja. E ali eles adoram a Deus. Então a igreja se multiplicou, né? E isso é maravilhoso nas nossas vidas, amém? Vocês podem aí dar um glória a Deus aí, vocês que estão conosco, amém? Vocês que estão aí conosco, dá um glória a Deus aí, aperta aí o
o coraçãozinho. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Nós vamos iniciar. Amém? Sabemos que o tempo é curto e nós temos aqui algumas coisas para falar. Então, mas pegue aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus. Saudade de vocês, amém? Dê um glória a Deus aí, irmãos. Marque aí um glória a Deus, dá um glória a Deus. Para nós iniciarmos essa aula, que nós vamos falar sobre o princípio das dores. Você que está assistindo aí, dê um Pai do Senhor, um glória a Deus, para nós identificarmos vocês aí que estão assistindo conosco, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Vamos começar a nossa aula. Em nome de Jesus. Será uma aula tremenda, amém? Então, para nós começarmos a... Isso, dá um glória a Deus, isso mesmo. Coraçãozinho aí, um glória a Deus, amém? Para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós precisamos entender alguns aspectos. Nós precisamos diferenciar o que é arrebatamento, o que é grande tribulação e o que é segunda vinda de Cristo. Amém? Por quê? Porque está se fazendo uma grande confusão nos nossos dias de hoje. Estão colocando a igreja na grande tribulação e já estão colocando Jesus como a sua... Já estão dizendo que Jesus já vai voltar à sua segunda vinda agora. Mas não. Jesus só vai voltar pela segunda vez quando se passar a grande tribulação, né? Eu vejo pessoas sem nem um mínimo de conhecimento falando que nós já estamos vivendo os selos, as 7 taças do Apocalipse. Não, irmãos, calma, vamos não como né? Não criamos pânico, amém? Vamos entender o que está acontecendo mediante o que? A palavra de Deus, amém? Sem achismo, eu vou citar textos para vocês e nós vamos aqui viajar na palavra de Deus, amém? Então você que tem aí a palavra de Deus, abra Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem puder colocar para mim aí, Mateus capítulo 24, escrever aí para mim, por favor. Para quem for assistir depois, ter aí as bases, né, dos versículos, amém? Se alguém puder ficar responsável por isso e for anotando aí o Mateus capítulo 24. Então, nessa breve introdução, o que nós precisamos entender? Arrebatamento da igreja, grande tribulação e segunda vinda de Cristo. Então, são 3 episódios que vai acontecer, amém? Então, precisamos entender isso. Vamos lá, Mateus capítulo 24 vai dizer o quê? Vamos lá, pegue a sua caneta, se você quiser anotar alguns pontos. Mateus capítulo 24, versículo 1, amém? Um texto muito conhecido, porém, esse Mateus capítulo 24 ele é dividido em 2 partes. Primeiro, a primeira parte é o quê? A primeira parte ele está falando, Cristo está falando do princípio das dores. E do versículo 14 para frente, ali Jesus está citando já acontecimentos da grande tribulação. Amém? Nós vamos ler até o versículo 13, que fala do princípio das dores. O que é os sinais do princípio das dores? Porque a igreja de Cristo, ela passará pelo princípio das dores. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 24. Eu vou desenhar aqui algo para vocês, ó. Mateus capítulo 24, amém? Nova Jerusalém, amém? Então aqui nós temos o arrebatamento da noiva. O arrebatamento da noiva, amém? Eu errei, deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Aqui a igreja. Então se inicia primeiros 3 anos. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, precisamos entender isso aqui, ó. Ó.
Olha só. A Nova Jerusalém, que João ele vê no Apocalipse que ela está descendo, então ela continua descendo. Então a Nova Jerusalém, que é quadrada, né, ela vai descendo, porque ela precisa o quê? Alcançar a chegada dela na terra, amém? Mas quando ela estiver 7 anos do seu destino na terra, amém? A igreja será tirada. A igreja será tirada. Aí se dará início 3 anos e meio, 3 anos e meio. Se dará início às duas partes, às 70, né? A última semana das 70 semanas de Daniel, que será 7 anos. Então, a primeira parte é o quê? 3 anos e meio. E a segunda parte, 3 anos e meio. E Jesus vem na segunda vinda. Amém? Então, nós temos aqui o arrebatamento da igreja. A igreja é colocada para dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém continua descendo. A redenção vai acontecendo aqui os primeiros 3 anos e meio, onde o anticristo ele se apresenta. Então, de tantas pessoas falar que Jesus está vindo, é que as pessoas vão abraçar o anticristo. Porque quando o anticristo aparecer, para muitos será o Cristo. Tanto que o povo de Israel vai olhar e vai dizer assim, não, este é o Cristo que nós esperamos, nos primeiros 3 anos e meio, porque ele colocará paz, amém? Ele trará assim, dinheiro para a economia. Mas isso são detalhes que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. É que o arrebatamento da igreja, a igreja é colocada para dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém continua descendo porque ela precisa chegar no seu destino, amém? No Monte das Oliveiras, é ali que Deus vai posar com a Nova Jerusalém. Porém, aqui a terra continua com o anticristo, os primeiros 3 anos e meio, e a segunda metade dos 3 anos e meio. Amém? Então, para nós entendermos esse início, amém? Nós precisamos fazer esta separação de arrebatamento, grande tribulação e segunda vinda. Então, Mateus capítulo 24, vamos citar aí alguns sinais do princípio das dores, amém? Jesus está dizendo assim, ó, E quando Jesus estava se retirando do templo, aproximou-se deles os seus discípulos. Olha só, para lhe mostrar os edifícios. Mas ele respondendo lhe disse, não vedes tudo isso? Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será derribado. Depois de Cristo, 70 anos, nós vemos que, né, Jerusalém foi sitiada, foi destruída, né, o templo, né? Olha só, em Mateus capítulo 24, versículo 3, vai dizer assim, ó, e esse comando contra Israel foi liderada pelo imperador, né, o imperador de Roma naquela época. E olha só, vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo 3. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, à parte, dizendo, declara-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da sua segunda vinda e do fim do sistema do mundo. Então, Mateus capítulo 24 fala de dois acontecimentos, amém? Alguém puder colocar aí, Mateus capítulo 24 fala de 2 acontecimentos. Primeiro, o fim do sistema do mundo. Segundo, a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, nós vamos falar do princípio das dores, que é o sistema, o fim do sistema do mundo para a igreja. Porque a igreja será tirada quando as dores de parto começar. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Porque a igreja, quando Jesus se refere àquela mulher com dores de parto, ele tinha noção do que estava falando. Porque em Isaías, marque aí, ó, nós paramos em Mateus capítulo 24, versículo 4, amém?
Volte um pouco mais aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 17. Amém? Quem puder colocar aqui para nós, Isaías, capítulo 26, versículo 17. Jesus, ele sabia do que ele estava falando, irmãos, porque quando ele cita que a mulher é a mulher que tem dores de parto, então é o princípio das dores. Ele estava se referindo ao princípio das dores. Isaías 26, versículo 17, dizia assim, ó: como uma mulher grávida que está para dar à luz e geme em suas dores, assim nós nos apresentaremos diante da tua presença, Senhor Jeová. Então, o que Jesus estava citando lá na frente? O texto, a passagem de Isaías. Porque quando a mulher começa a ter as dores de parto, que é o princípio das dores, as mulheres aí que estão nos assistindo sabem que quando ela está para dar à luz, as dores de parto é muito forte. Tem algumas mulheres que perdem até a morte, porque é algo, irmãos, é suportável, porque a mulher ela tem capacidade para suportar essas dores. Mas é algo que parece que vem assim para acabar com a mulher. Mas Jesus está dizendo assim que quando acontecer isso, olha só, quando acontecer isso, nós nos apresentaremos nas dores, nós nos apresentaremos, amém? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, Nova Jerusalém. Aí tá aqui, princípio das dores. Olha só. Olha aqui, ó. Então tá aqui, ó, princípio das dores. Quando a mulher começar a sentir, quando nós começarmos a sentir as dores, a igreja será tirada. Nós nos apresentaremos na glória com Cristo. Aleluia. Então tire isso da sua cabeça. Cristo não vem buscar a sua igreja. Cristo não vem na terra pegar a sua igreja. Nós que vamos ao encontro de Cristo nos ares. Então, esse negócio que Cristo vem para a igreja na terra, depois ele vem de novo. Não, Cristo, a segunda vinda de Cristo, ele vai vir das bodas. Ele já vai vir das bodas com a igreja. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Cristo deixou, se você puder anotar aí para mim, por favor, na cruz do Calvário, Cristo deixou de ser noiva da igreja para ser esposa. Então, ele não é mais noiva da igreja, ele é esposa, ele já é esposa. Ele só foi preparar lugar para o quê? Para as bodas. Existiam três. Para você entender isso, nós precisamos entender os costumes. Existiam três costumes no casamento judaico. Primeiro, era a promessa. Eu sinto a glória de Deus quando eu lembro disso. Porque primeiro aspecto do casamento judaico era a promessa. Então, dois judeus, eles prometiam seus filhos em casamento. E aí, quando os filhos alcançavam a sua maioridade, eles iam até de frente de um juiz. Por quê? Porque ali aconteceria o desposamento. O que é o desposamento? É que o marido e a mulher iam de frente ao juiz e eles, a partir daquele momento, já eram casados, já eram marido e mulher. Mas ainda o marido não levava a sua esposa para casa. Entenda, olha só o costume, isso aqui é profético. Não levava ainda, porque o marido tinha que preparar lugar. Quando o lugar estivesse pronto, a casa estivesse pronto, aí sim ele viria buscar a sua esposa. Para quê? Para as bodas, que no tempo deles duravam 7 dias. Lembra? João, que Jesus e Maria é convidado para a festa de um casamento, de bodas, que Jesus transforma água em vinho. Então, aquela festa, elas duravam 7 dias.
Então, trazendo isso para os nossos dias, ainda antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido prometido para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, essa promessa veio vindo, e quando chegou na cruz do Calvário, foi o tempo do desposamento, que Cristo casa com a igreja. Não tem mais, não é mais noiva, já é esposa. A igreja é esposa de Cristo. Na cruz do Calvário acontece o quê? O desposamento. Assim como aconteceu com Maria. Lembra que o anjo vai visitar Maria e dizer, olha, agraciada mulher. José e Maria já estavam na época do desposamento. Então, o marido estava preparando lugar. E assim é Cristo. Na cruz do Calvário, ele casa com a igreja. E ele diz assim, ó, eu vou preparar lugar. Aleluia. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Mas ele nos fez uma promessa que ele viria para resgatar a sua esposa. Porque ele não, irmãos, ninguém casa-se e deixa a esposa passar pela tribulação, pela luta. Não, irmãos, antes Jesus ele vai tirar a sua esposa das dores, da grande tribulação, da ira de Deus sobre a terra. Amém? Então, esses princípios nós podemos trazer para a igreja. Nós só podemos entender a palavra de Deus se nós entendemos os costumes, irmãos, porque tudo se refere ali aos costumes e às tradições do povo judaico. Amém? Então, Jesus, ele está cumprindo agora, ele foi preparar lugar, porque quando tudo estiver preparado, irmãos, ele vem, o arrebatamento da igreja acontece para quê? Para acontecer as bodas. Então, quando Jesus vem aqui, aqui na terra, no Monte das Oliveiras, quando Jesus vier aqui, quando Jesus vier aqui com a igreja, ele está vindo das bodas. Amém? Jesus está vindo das bodas. Mas eu vou provar isso para você também. Amém? Então volta lá, Mateus capítulo 24, versículo 4. Que diz assim, ó: E respondendo Jesus lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, irmãos, não seja enganado nesse tempo. Não seja enganado. Irmãos, estão falando, Jesus está vindo, Jesus está fazendo... Irmãos, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque ainda vai acontecer os sinais para a igreja. Amém? No versículo 5. Porque virão muitos, primeiro sinal do princípio das dores. Virão muitos em nome de Cristo. Olha só, dizendo, eu sou o Cristo. E a muitos enganarão. Então nós estamos vivendo um tempo em que muitos ministros, muitas pessoas se colocam até no lugar de Cristo. Eles trazem a glória para eles. Então muitos, eles nem colocam mais o nome de Cristo, eles vêm dizendo, eu faço e aconteço. Então muitos virão em nome de Cristo, dizendo, eu sou Cristo, mas não é, e enganarão a muitos. Amém? Segundo o sinal do princípio das dores. Então, primeiro, muitos vão vir em nome de Cristo, e a muitos enganarão. Olha só, segundo sinal, e ouvires de guerra, rumores de guerra, mas vede que não vos alarmeis. Então, segundo sinal do princípio das dores, rumores de guerra. Irmãos, quantos rumores de guerra nós estamos ouvindo? Quantas pessoas se colocando no lugar de Cristo? Lógico que nós estamos vivendo essa proporção do princípio das dores em uma escala menor, mas nós viveremos, ainda vai aparecer em uma escala maior ainda, até antes do arrebatamento. Nós estamos vivendo esses princípios das dores, repito, numa escala menor. Amém? Você pode glorificar a Deus aí? Comente aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então, primeiro sinal, virão muitos em nome de Cristo e enganarão a muitos. Segundo sinal, qual é o segundo sinal? Rumores de guerra. Terceiro sinal, olha só, mas dentro desse rumor
Jesus diz, não vos alarmeis, porque, irmãos, porque é necessário que tudo isso aconteça. Amém? Mas ainda não é o fim. Então Jesus está dizendo, olha, vai ter coisas que vão te enganar, vão ter rumores de guerra. Eu estava vendo esses dias nessa semana na televisão, que a Coreia do Norte, para chamar a atenção, porque ela está em meio enciumada, por causa que a China chamou a atenção do mundo com essa epidemia. Então, para chamar a atenção, o que ela fez? Ela começou a lançar mísseis. A Coreia do Norte começou a lançar mísseis no céu. Então, nós vemos que muitos rumores de guerra ainda vão acontecer e nós devemos estar preparados. Amém? Então, vamos lá. Mas não vos alarmeis, porque ainda não é o fim. Então, no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação. Amém? Então, irmãos, é o terceiro sinal, nação contra nação. Nós estamos vendo isso. Irmãos, rumores de terceira guerra mundial, países que se levantam, né? A Coreia do Norte, a China, os Estados Unidos, Israel. Nós vemos rumores, vamos invadir, você tem bomba nuclear. Então nós vemos rumores de nação contra nação. Se levantar a nação contra nação. Terceiro sinal, reino contra reino. E haverá, olha só, haverá pestilências. O que é pestilências? É aquilo que nós estamos vivendo hoje. Só que não é a primeira pestilência. Nós temos aí H1N1, a gripe, né, pestilências, pestes, uma atrás da outra. Então também é um sinal. Então nós vemos aqui, ó, já é o quarto, quinto sinal, pestilência. Olha só, nós teremos fome, terremotos em vários lugares. Então, só aqui, nesses versículos, 8 sinais. Então, haverá fome, haverá pestilência, haverá terremotos, né? Nós vemos tremores nos outros países, tremores que vêm abalar os Estados Unidos, nós vemos muito. Então, irmãos, são sinais em pequena escala do princípio das dores. Amém? Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus? Então, eu contei até aqui, no versículo 7, 8 sinais do princípio das dores. Mas Jesus está dizendo, fica calmo, discípulos, fica calmo, porque ainda não é o fim. Aleluia, você pode glorificar a Deus? Ainda não é o fim. Olha só, no versículo 8 vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Irmãos, e por que as pessoas colocam a igreja na grande tribulação? A igreja não vai passar, é o princípio das dores. Olha só, versículo 9. Então vos entregarão à tortura e vos matarão. Irmão, eu estava vendo esses dias também o povo o islamismo, colocando pessoas que aceitaram o nome de Cristo na frente assim, e eles matando, torturando as pessoas porque eles aceitaram o nome de Cristo. Então, nós vemos outro sinal, torturas, vos entregarão à morte, amém? Então, são sinais. Olha só, mas todas essas coisas vos entregarão à tortura, 9, amém? Vos matarão, 10, sereis odiados, 11, por todas as nações por causa do nome de Cristo. Então, quantas pessoas não estão morrendo? Quantas pessoas não estão morrendo pelo nome de Cristo? Amém? Então, 12, 13, irmãos, sinais, só que, versículo 10, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Olha só, outro sinal, 14, e trair-se uns aos outros, 15, então vão trair dentro da igreja, não a igreja organismo, corpo, mas a igreja, irmãos, tem muito disso. As pessoas, irmãos, a Bíblia diz assim que ai daquele em que trazer o escândalo, era melhor que nem ter nascido. Era melhor ter colocado uma corda no pescoço e ter se enforcado. Porque ai daquele que trazer escândalo, amém? Para a igreja, para o nome de Cristo, para o corpo de Cristo. Então, nós vamos ter
pessoas escandalizando o nome de Cristo dentro da igreja, pecados horríveis. Você vai ficar sabendo de coisas terríveis. Né? 15, trair-se uns aos outros. Não vemos isso em todo o tempo? Pessoas se traindo, pessoas se degladiando. Amém? Na igreja, a igreja que tem o CNPJ, a igreja templo, mas a igreja organismo, irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode ter isso daqui. Amém? Pessoas traindo e pessoas se escandalizando o nome de Cristo. Mateus 24, 11. Igualmente, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então, olha só, 16. Se levantarão falsos profetas, amém? Para enganar a muitos. Então, muitos vão dizer que aquilo que eles estão profetizando é em nome de Deus, de Cristo, mas não é, amém? É da própria carne. Versículo 12. E por haver se multiplicado a iniquidade, irmão, isso aqui é muito, muito forte. Então, nós vemos aqui 16. Ó, por ter se multiplicado a iniquidade. Vocês sabem o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado instituído. O que é um pecado instituído? É um pecado que no nosso tempo atrás, era pecado e nos nossos dias se tornou comum. É uma iniquidade, é um pecado que se torna comum, que ninguém mais dá a mínima, que eles falam, isso aí não tem problema, vai empurrando com a barriga. E quantos problemas desses nós não vemos no nosso meio? Pecados instituídos dentro da igreja, porque é filho do pastor, porque é o dizimista da igreja, tá entendendo? Mistério? Então, por se multiplicar a iniquidade, pecados instituídos dentro da igreja. Irmão, isso aqui é muito forte, 16. 17. Com isso, o amor de muitos se esfriará. Então, 17 sinais. Amém? 17 sinais nós encontramos para o princípio, né, que é o princípio das dores. Então, nós vamos viver tudo isso daqui, irmãos. O amor de muitos se esfriar. Irmãos, nós estamos vivendo em que o tempo que a igreja precisa ser igreja. Eu duvido que alguém perguntou para vocês se você está precisando de alguma coisa ou de uma cesta básica. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas, por causa dessa quarentena, elas foram no mercado, irmãos, e compraram tudo. Mas duvido que elas pensaram naquelas pessoas que não têm como comprar. É o amor de muitos se esfriando, irmãos. Pessoas que invadem um mercado, compram tudo que é para si, porque eles só estão pensando em quê? Em si mesmo. Então, será um tempo que a igreja viverá. Mas olha só a promessa no versículo 14. Irmãos, depois disso aqui, dá um glória a Deus. Olha a promessa no versículo 14. No versículo 13. No versículo 13. Diz assim, ó. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Oh, labarassuri, cantarabassuri, mandaraia. Irmão, aquele que perseverar o quê? As nações contra nações. Aquele que perseverar o quê? As pestilências, as pragas. Irmãos, os vírus. Aquele que resistir, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar o quê? Terremotos. O amor de muitos se esfriar, pessoas do lado, pessoas que você confiava e pensava que poderia contar até o fim. Irmãos, o amor deles vão se esfriar com você. E aí o que vai acontecer? Aquelas que estão ao seu redor, aquelas que estão à sua volta. Aleluia. Irmãos, são sinais do princípio das dores. Mas quando nós começarmos a viver, irmãos, esses sinais em grande escala, irmãos, se prepara, porque chegará esse tempo, é esse tempo que Deus está preparando a igreja verdadeira. Porque a igreja que perseverar, irmãos, os irmãos que perseverar até o fim, esses serão salvos, será tirado. Amém? Para o quê? Para começar a grande tribulação. Amém? Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você, que aqui, esses sinais acontecerão aqui, a igreja estará na terra.
A igreja estará na terra. E tem pessoas dizendo, o anticristo já está aqui. Os selos do Apocalipse estão acontecendo. Não, irmãos, é o princípio. É só o princípio das dores. Amém? É só o princípio das dores que estão aqui acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Que eu quero falar para vocês que nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. Amém? Mas quando é aqui a segunda vinda, depois da grande tribulação, Jesus vai vir com a igreja. Amém? Jesus vai vir com a igreja. Dá um glória a Deus aí. Olha aí. Abra comigo. Vamos um pouco mais à frente aí. Agora vamos andar um pouquinho na Bíblia. Amém? Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 35. Amém? Lucas capítulo 12. Quem puder anotar aí para mim, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 35. Doutor Lucas, capítulo 12, versículo 35. Amém? Então, olha só. Você pode colocar aqui, ó. Você pode fazer uma equação aí, ó. Mateus 1 ao 13. Por que o 14 não? Porque o 14 já começa a falar da grande tribulação, amém? Então, você pode fazer uma equação de Mateus capítulo 24, do 1 ao 13, junto com Lucas capítulo 12, versículo 35, que diz assim, ó, olha só. Estejam sempre prontos os vossos lombos e cingidos com as lâmpadas acesas. Amém? Então, perceba que, olha só, Lucas, agora abra comigo em Lucas capítulo 11, amém? Lucas capítulo 11. Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 6. E diz assim, ó, porque vamos ler do versículo 5, olha só. E disse-lhes também, quem de vós terá um amigo que se for procurar à meia-noite, olha só, meia-noite, dizendo-lhe, um amigo, empresta-me 3 pães. Amém? Porque um amigo me chegou à minha casa, vindo de viagem, e não tenho o que oferecer diante dele. E ele respondendo dentro, olha só, de dentro disse, não me importuna. Então, o que Lucas está escrevendo aqui? Olha só, ele está dizendo que à meia-noite, tá entendendo? Lembra de Mateus capítulo 25? Mateus capítulo 25, que fala das 5 virgens, né? 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. 5 virgens que tinham as lâmpadas acesas e 5 virgens que não tinham azeite. Então, à meia-noite, o que acontece? O noivo, alguém grita, o noivo está vindo. Então, está se referindo ao quê? À grande tribulação. Então, aqui, olha só, aqui Cristo já vai estar aqui dentro da Nova Jerusalém. E aqui a grande tribulação está acontecendo. Aí muitos dizem assim, mas na grande tribulação não haverá salvação. Olha só, vão bater na porta. Aleluia. Vão querer 3 pães, o pão do Pai, o pão do Filho e o pão do Espírito Santo. Hoje as pessoas negam o pão. Nós estamos dando um pão aqui na internet, ó, é a palavra de Deus. Nós temos um núcleo teológico, é a palavra, é pão. Nós temos as igrejas, nós temos os cultos. São pães que são oferecidos e as pessoas não querem, rejeitam o pão. Mas na grande tribulação, quando a igreja estiver lá dentro, olha só, ela está importunando a pessoa. Está importunando. Lucas está dizendo que ela está batendo na porta. E o versículo 8 vai dizer, digo-vos que ainda que não se levanta para dá-los a ti, por ser seu amigo, há de levantar-se, no entanto, por causa da sua importação, e dará tudo o que lhe for necessário. Então, meus irmãos, as pessoas vão querer comprar pão, vão querer comprar azeite, e não vão encontrar, não vão ter,
Porque a igreja não estará mais aqui, a igreja estará nos ares, nas bodas com Cristo. E isso é importante, irmãos. Olha, não saia da live agora, fique aí. Amém? Em nome de Jesus. Agora, vamos lá, Apocalipse capítulo 19. Estou provando que a igreja estará nas bodas, amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Você que pode aí, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Olha só o que diz. 7. E regozijemos, e nos alegremos, e demos a ele a glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Então, meus irmãos, aqui vão procurar pão para comprar, porque eles negaram o pão aqui, ó, no princípio das dores. Então, eles vão querer bater aqui na porta de Cristo, vão querer importunar as nossas bodas, pedindo 3 pães, o pão do Pai, o pão do Filho e o pão do Espírito Santo. Só que o que acontece, olha só, estou provando para você que a igreja não estará aqui, a igreja não estará aqui, ó, na grande tribulação, que é aqui, ó, a GT, a grande tribulação, amém? A GT, ó, primeiros 3 anos e meio, segundo 3 anos e meio. Então a igreja não estará aqui, ela estará nas bodas. E Apocalipse capítulo 19, versículo 7 vai dizer o quê? Que a igreja se alegre, dê glória, porque a noiva já está pronta, olha só. E as bodas estão acontecendo, e a esposa já se aprontou. Então a esposa já está lá, se preparando para a grande noite de núpcia, né? Com o seu esposo, que é Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Mas o que eu quero dizer para você, olha só. Aí o que vai acontecer? No princípio das dores, para nós encerrarmos a nossa live, amém? Para nós encerrarmos. No princípio das dores, a igreja será tirada. Mas como será esse arrebatamento? Amém? A Bíblia vai dizer que, olha só, eu vou fazer aqui, ó, para você entender. Não saia da live, a parte profética é agora. Os mortos e os vivos. Como será? Olha só. Olha só. Mortos e os vivos. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão com Cristo. Amém? Nós estamos vivendo o princípio das dores. A Bíblia vai dizer que ao soar da trombeta. Que trombeta é essa? Aí as pessoas dizem, é a trombeta que vai anunciar as 7 taças que vão, né, vir sobre o mundo. Não é isso, irmãos, não é isso. Por quê? Eles se esquecem que antes da trombeta tocar para anunciar as 7 taças, existe uma trombeta antes, que o povo judeu também tocava, porque eles tocavam para quê? Para agrupar o povo. Tá entendendo? Então, existiam vários tipos de toque, de trombeta, de chofar. Então, existia um toque para o povo, um outro toque para o povo continuar. Então, essa trombeta será o quê? A igreja fiel, ela vai escutar. Então, a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, né? 50 vai contar até o final. E também 1 Coríntios capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 1, vai contar essa história. Então vai contar o quê? Que os mortos e os vivos, eles vão estar juntos. Não vai haver privilégio para os mortos. Não existe isso, irmãos. Tira isso da sua cabeça. Ah, porque a pessoa morreu em Cristo Jesus, ela vai primeiro. Não, a trombeta vai tocar para que aqueles que morreram em Cristo Jesus, porque Paulo fala assim, ó, Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 5, que nós não fomos encontrados nus. Então, aqueles que morreram em Cristo estão sem corpo. Então, eles precisam ser o quê? Vestidos de um corpo glorificado. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? E nós que estamos vivos, nós estamos, que é a igreja militante,
Nós que estamos vivos, nós vamos ser revestidos de um corpo glorificado. Então, olha só. Então aqui, ó, nós juntos, ó, os mortos e os vivos vão se reunir juntos para alcançarmos o arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo não vai primeiro, irmão. Não esquece isso daí. Não é bíblico isso. Amém? Vamos lá. Abra aí a Bíblia comigo. 1 Coríntios. Vamos lá. Amém? 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios, desculpa, tá? Se você puder marcar aí, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Amém? Estamos aqui ao vivo, amém? Estudando a palavra de Deus. Olha só, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, nosso corpo, for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos. Olha só, por mãos. Olha só, por mãos eterna, nos céus. Versículo 2. E assim neste tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação. Então nós que estamos vivos vamos ser o quê? Revestidos de um corpo, de um novo corpo, de um corpo glorificado, que é celestial. Versículo 3. Se verdadeiramente formos achados, vestidos, e não fomos achados, e nós não fomos achados nus, então está falando daqueles que morreram em Cristo. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, oprimidos, porque não desejamos ser despidos, ou seja, morremos, mas sim revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida, ou seja, absolvido pela vida. E foi Deus quem nos preparou para este fim, o qual também nos deu o Espírito como penhor. Amém? Então, perceba que aqueles que estavam nus, que aqueles que morreram em Cristo, precisam ser o quê? Vestidos de um corpo glorificado. E nós que estamos vivos, precisamos ser revestidos de um corpo. Amém? Então, observe aqui, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, para nós entrarmos aqui na reta final. Amém? Versículo 51. Amém? Olha só. E eis que vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo está fazendo uma divisão. Há pessoas que vão dormir em Cristo, mas naquele grande dia vão ressuscitar. Amém? Um corpo glorificado vai vir sobre eles. E nós que estamos vivos juntos, amém? Seremos assuntos ao céu. Então Paulo está falando sobre isso. Ele está fazendo essa separação. Nem todos nós dormiremos, mas, amém? Seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Irmãos, e esse abrir e fechar de olhos é o arrebatamento, não é a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo todo olho verá. Então, no abrir e fechar de olho vai ser o arrebatamento, sabe? Fomos. Será o arrebatamento. Isso ainda com sinais para a igreja, mas o arrebatamento, quando a trombeta ressuscitarem e nós que estamos vivos nos reunirem, o arrebatamento será no abrir e porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só o que eu estou falando para você. E nós seremos transformados. Então os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53, porque é necessário que este ser corruptivo se revista de uma incorruptibilidade, e por ser este mortal, se revista da imortalidade. E quando este ser corruptível revestir da incorruptibilidade, olha só, e este ser que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: sorvida, olha só, onde está, ó morte, a tua vitória? Então, irmãos, os mortos, aqueles que ressuscitarem em Cristo, eles vão cantar um cântico. Olha só, você vai lembrar dessa aula lá quando nós chegarmos no dia do arrebatamento. Eles vão cantar assim, ó: onde está, morte, o teu aguilhão? Onde está, sepulcro, a tua vitória? Aleluia! Vocês podem dar um glória a Deus. Será um momento épico, um momento glorioso da igreja, porque os mortos cantarão: aonde está a morte, a tua vitória? E aonde está Hades? Aonde está sepulcro, a sua vitória? Então será um cântico muito tremendo, aonde eles cantarão, entoarão esse cântico. E no 56 dirá: o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, irmãos, meus amados, sede firmes, inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, e sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então está aí a promessa, irmãos. Está aí a promessa de Deus para a tua vida. Se você, irmãos, continuar trabalhando, sabendo que o seu trabalho não é vão, amém? Deus, ele não vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a aula dos princípios das dores. E nós aqui, ó, olha só, ninguém vai primeiro, irmãos. Os mortos e os vivos vão juntos. Aqueles que morreram em Cristo vão se reunir aqui. Olha só, vão se reunir aqui para juntos irem. Agora, irmãos, eu quero, porque assim, eu mato a cobra e mostro o pau. Olha só, volta lá em Isaías para mim. Isaías capítulo 26. Lembra que a gente leu Isaías capítulo 26, versículo 17? Isaías capítulo 17, olha só. Leia aí, ó. Alguém marca para mim aí, por favor. Agora, Isaías capítulo 26, versículo 20, olha só, versículo 18. Isaías, capítulo 26, versículo 18. Amém? Alguém marca aí para mim, por favor. Isaías, capítulo 26, versículo 18. Nós vamos ler o 18, o 19, o 20. Amém? E o 21. Alguém pode marcar aí para mim, por favor? Em nome de Jesus. Isaías, capítulo 26, versículo 18, para nós lermos. Olha só o que diz: sim, como as grávidas tendo dores de parto, mas nós, olha só, sentimos como se estivéssemos parindo, o vento estéril. Temos dado à luz a nada na terra, e não fizemos renascer os moradores do mundo. Mas os teus mortos, olha só, Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios, ele conhecia, mano, ele era conhecedor dos profetas. Paulo amava Jó, amava... Irmãos, os maiores ensinamentos de Paulo foram tirados do livro de Jó. Quando nós estudarmos o livro de Jó, vocês vão ficar bobos. Vocês vão falar: Paulo fala isso lá na frente. Todos, irmãos, as colunas de doutrinas do livro de Jó foram tirados por Paulo para fazer as suas doutrinas à igreja. Para você ver, olha só, versículo 9, Isaías capítulo 26, versículo 19. Mas os teus mortos viverão, os mortos do meu povo se levantarão, despertai e cantai. Cantai o quê? Ô morte, aonde está a tua vitória? Lembra? Lá de 1 Coríntios capítulo 15? Lá, cantai o quê? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó Hades, ó sepulcro, onde está a tua vitória? Então os mortos vão cantar. Aleluia, glória a Deus. E vós que
olha só, que morais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é como orvalho de luz, e a terra os lançará de si os seus mortos. Versículo 20. Aí, Deus dizendo para a igreja, olha assim, ó, vai povo meu. Lembra aqui, ó, no arrebatamento, Cristo dizendo, vai povo meu, vai povo meu. Alcança a glória de Deus. Olha só, vai povo meu, versículo 20. Vai povo meu, entra nos teus quartos. Aleluia. Irmão, esse versículo é tremendo. E fecha as tuas portas em torno de ti e oculta-te por um momento até que passe a indignação. Então, Deus está fazendo isso daqui, ó. Olha só. Deus está tirando, está dizendo, vem povo meu, entra até que passe a minha indignação. Com o quê? Com a grande tribulação. Aleluia. Irmão, se você não pegar isso aqui agora, irmão, não sei o que eu vou fazer com você. Não sei. Vem para o Instituto Bíblico Betesda. É possível. Irmão, vem povo meu, entra nos teus quartos, nos teus aposentos, para as bodas. Porque até que passe a minha indignação, que são 7 anos, que vai descer as taças, vão abrir-se os selos. Amém? Então vai vir a indignação de Deus com a terra. Então nós não estaremos ali, nós não estaremos aqui, irmãos, nós estaremos aqui para a glória de Deus, nós estaremos aqui nos ares, irmãos, vivendo a glória de Deus. Aleluia! O versículo 21, para nós encerrarmos. Porque eis que o Senhor Jeová virá do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. Também a terra descobrirá o teu sangue e não encobrirá mais os teus mortos. Então, irmãos, aqui ó, Deus vai dizer assim ó, vai povo meu. Aqui ó, desenho aqui, ó. A igreja, olha só, aqueles que morreram e aqueles que vão estar vivos no arrebatamento. Deus vai dizer, vai povo meu, vem povo meu, entra nos teus quartos, até que passe a indignação, a minha indignação. Aleluia. Irmãos, se você não pegou essa aula aqui, irmãos, assista de novo, assista, resista. Amém? Então, que Deus possa vos abençoar nesta noite. Amém? Nós estamos com um grande projeto nesse tempo. Não podemos estar presencialmente nas aulas, mas você que quer aprender a palavra de Deus, nós estamos com as aulas online. Amém? Nós estamos gravando aulas e colocando num grupo, um grupo restrito. Amém? Que você possa também desfrutar das aulas nesse tempo. Amém? Irmãos, não perca tempo. Aproveite esse tempo para você crescer na graça e no conhecimento. Aproveite esse tempo para ler a Bíblia. Para ler. Irmãos, eu li, um homem disse que nessa quarentena você precisa ter feito pelo menos 2 coisas. Primeiro, ter feito um curso online. Segundo, ter lido um livro. Então que você possa cumprir nesse tempo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, amanhã eu quero estar aqui ao vivo novamente, amém? Se tudo der certo, vamos estar aqui ao vivo com mais uma aula. Nós vamos falar qual o papel da igreja nesse tempo. Qual é o papel da igreja nesse tempo? O que a igreja deve fazer? A igreja que eu digo, corpo, amém? O que a igreja deve fazer nesse tempo, amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor e Deus multiplique, Deus te abençoe muito mais do que já tem abençoado, amém? Deus abençoe a vida de vocês e até